Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 1º de julho de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pediria para todo juiz confirmar a presença do tema de parte, Dr. João Emílio. Só um instantinho. Prontinho. Muito bem, todos os juízes confirmam a presença. Vou iniciar a sessão do sistema de debate. Temos 3 processos de hoje. Só um momento. Um momento que o sistema ficou um pouco lento. Começar os trabalhos com o processo de Clau Embalagens Metais da Amazônia S.A. em recurso de ofício, relator Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Doutor Jefferson, a sustentação oral já foi feita na semana passada, correto? Então, doutor Eduardo, poderia, de forma simplificada, relembrar o caso? Tá, eu vou tentar. Eu sei que o caso foi votado outro dia, mas a gente faz outras coisas, depois esquece. Eu vou tentar simplificar, espero não ler demais. Se eu acabar o fazendo, eu peço desculpas. Então, aqui a acusação fiscal de falta de pagamento de CMS por emissão de notas na remessa para armazém geral. Então, foram para 2 empresas, vou resumir aqui, uma é a BOSE, outra é a VIP, que não teriam registro como na armazém geral na junta. E aí o fisco entendeu que não se aplicava o artigo 7º, inciso 1º e 3º do regulamento. Aí eu menciono no meu voto que houve, então, a remessa para essas 2 pessoas jurídicas, né, tem os números de contratos, o objeto social das empresas é também o armazém geral. Aí houve o retorno simbólico, né, no caso são embalagens para a autuada, e houve a descrição da prestação de serviço de armazém geral nas notas emitidas. Aí eu menciono que, em que pese a inexistência de registro relacionado à nomeação do depositário fiel e assinatura do termo de responsabilidade, há o registro de armazém geral nas fichas cadastrais da JUSESP, dessas 2 pessoas jurídicas. E foi demonstrado o registro no CADESP, do CNAE de Armazéns Gerais, também dessas pessoas jurídicas. E aí eu faço uma distinção dessa documentação em relação à VIP, em relação à BOSE, ou seja, em que folhas do processo a consulta ao CADESP evidenciaria esse cadastro de atividade de armazém geral, além de certidão na JUSESP. E aí eu comungo do entendimento da decisão monocrática quanto à irrelevância, diante desse contexto probatório, da ausência do registro da nomeação depositária e da assinatura do termo de responsabilidade. E aí eu acabo me alongando nesse sentido. Mais para frente, eu menciono que o recebimento de mercadoria para depósito, guarda e conservação, com retorno ao estabelecimento de origem, não configura a circulação de mercadorias, por isso não enseja a materialidade do ICMS. Trago também decisão do TJ e do STF, perdão, do STJ nesse sentido, né? Essas decisões foram mencionadas, lidas na sessão de julgamento que a gente tratou do caso. Indo mais para o final do meu voto, eu menciono que eu trago aqui, como foi feito também na peça da autuada, a análise de várias respostas à consulta que teriam sido trazidas pela representação fiscal, mas que não se amoldam ao caso concreto, cada uma tem uma peculiaridade. Então, são vários autos de infração também lavrados, em que a situação é absolutamente diferente do caso concreto. Na verdade, são vários casos em que as autuadas desse processo não possuíam CNAE de armazém geral no CADESP. Então, acho que sintetizando ao máximo, por essa razão eu votei negando o provimento ao recurso de ofício e mantendo a decisão de primeira instância, que eu vi por bem cancelar o auto
em virtude da ilegitimidade da acusação fiscal nele contida. Foi assim, de forma bem sintetizada, como eu votei naquela oportunidade, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Bem, eu pedi vistas, eu discordo de uma parte das razões, dos fundamentos do doutor Eduardo, mas tem um fundamento que eu vou acabar acolhendo. Então, fazer a leitura do meu voto vista, é bem curto. Pedir vista dos presentes autos para analisar melhor o voto do extrator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Conforme as folhas 545 e 547, à época das operações, os estabelecimentos destinatários, BOSE Logística e VIP Serviços Logísticos, possuem atividade 5211-701, Armazéns Gerais, emissão de warrants no CADESP. Assim, à época das operações, havia a prévia inscrição estadual como armazém geral delas. Nessa situação, a Câmara Superior, no processo DT4, 4038-630 de 2014, o voto vencedor, ilustre doutor Argos Campos Ribeiro Simões, acompanhando o ilustre doutor Edson Anário Coraza, neste ponto, entendeu por dar razão à autuada. Então, transcrevo aqui a voto da Câmara Superior nesse sentido. Assim, acompanho o entendimento exposto acima pela Câmara Superior. Então, pelo exposto, conheço, nego, pelo menos curso de ofício, é assim que eu voto. Pelo que eu vi, eu também estava nessa sessão de julgamento da Câmara Superior, né, desse processo, então, por coerência, eu vou manter o entendimento. Pedir apenas para o doutor Eduardo confirmar o registro do voto. Só um segundo. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor GR. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passar para o processo de Philips Medical System Limitada, é recurso misto, relator do Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Doutor Renato, também já foi feita a sustentação oral, correto? Perfeitamente, presidente. Obrigado. Doutor Eduardo, poderia também esteticamente relembrar o caso? Tá. Esse é um pouquinho mais antigo, se bem que desse ano. Vamos ver se eu não entro nos detalhes e consigo resumir. Então, a acusação é falta de pagamento de semestre e operação própria, em razão de terem sido indicadas operações de exportação sem que fossem comprovadas, né, e passados aí os 180 dias para retorno. Então, primeiro eu analisei o recurso ordinário, e aí eu especifiquei aqui determinadas notas fiscais, né, em que a autuada informa a inexistência de circulação jurídica. E aí, por essa razão, não teria o fato gerador do ICMS, porque não houve exportação, né? E aí ela aponta que essas mercadorias ficaram sob sua responsabilidade, ficaram em Guarulhos, até que houvesse anulação das operações de saída e retorno ao estabelecimento, né? Porque, no caso, houve recusa da companhia aérea no embarque, porque a carga era perigosa. E aí, eu coloco que problemas dessa natureza, assim como aqueles oriundos da modificação no sistema harmonizado pela Receita do Brasil, Receita Federal do Brasil, e que igualmente dificultam a emissão de notas fiscais de entrada no prazo legal, foram devidamente informados à Receita Federal do Brasil. Depois eu coloco mais ainda que, na verdade, é isso quem fala é a autuada, né?
Ela esclarece que a circunstância foi alheia à sua vontade, porque decorreu de problemas sistêmicos que impediram a emissão das notas fiscais de entrada. Aí eu menciono que, para que não permaneçam dúvidas, as aludidas notas fiscais de saída, eu menciono várias notas, foram seguidas das correlatas notas fiscais de entrada, também menciono quais são essas notas. Aí eu observo a comprovação no processo do retorno das mercadorias ao estabelecimento da autuada, também específico mencionadas as notas, com o cancelamento das outrora indicadas operações de exportação, ou se preferir, com a anulação das anteriores operações de saída, e aí eu menciono quais são os números dessas outras notas, e digo que esse expediente da autuada é legítimo, porque implica num cumprimento de dever instrumental, né, emissão de nota de entrada no seu estabelecimento para autorizar legalmente a anulação daquelas operações de saída. E aí eu digo que, regularizada essa situação e verificada a inexistência de transferência de titularidade, não há como exigir o imposto estadual. Aí eu digo, não se cogita da singela compreensão de que o interregno superior a 180 dias entre a emissão das notas, saída e as de entrada, ser elemento fático suficiente para exigir o tributo, né, melhor, para exigência fazendária. Isso porque não houve mutação patrimonial envolvendo essas mercadorias. Acrescento que o simples fato físico saída de mercadoria, em contraposição à circulação jurídica, é incontroverso também no processo. Pensamento distinto desvirtuaria a regra matriz de incidência do ICMS. Menciono que o comprovante das despesas incluídas com armazenagem no aeroporto das mercadorias não exportadas, o comprovante de permanência do lote da carga no aeroporto, as notas de entrada, conhecimento do transporte eletrônico demonstram o retorno das mercadorias, e aí não deveria haver qualquer implicação fiscal. E aí eu coloco que, diante do singelo descumprimento de dever instrumental, em face da sua extemporaneidade, né, a emissão de notas de entrada em prazo superior a 180 dias, deveria implicar em acusação fiscal de natureza distinta, né, não inadimplência do CMS. E aí, por essas razões, eu não identifico, né, eu não palmilho da presunção de que houvera operação interna. Saliento que houve demonstração documental do retorno das mercadorias e que isso não foi rechaçado no processo. Eu volto a falar da materialidade do ICMS, que não foi configurada, mas só descumprimento de dever instrumental. Estou aqui acelerando, né, porque já foi lido na ocasião todo o meu voto. Indo mais para frente, entro numa parte comprobatória. E aí eu conheço do provimento ao recurso ordinário. Aí analiso, então, o recurso de ofício. E aí eu digo, não merece reparo a decisão recorrida na parte que reconheceu o retorno, e aí de específicas notas, no prazo legal de 180 dias. E menciono que, no mesmo raciocínio, o parecer de folhas, né, da representação fiscal reconhece o não provimento ao recurso de ofício, com a manutenção desse ponto da decisão recorrida, aí eu transcrevo parte da decisão recorrida, né, os itens 22, 23, 24 e 28, e digo que, conforme conjunto probatório, houve o retorno nos 180 dias, né, de específicas notas fiscais. E aí eu digo que a autuada é clara na sua peça recursal quanto aos exatos momentos de emissão das notas de saída, respectivos documentos fiscais de entrada e CTS. E aí eu me refiro mais especificamente aos itens 10, 11 e 12 da manifestação da autuada. E aí, por isso, eu conheço, né, provimento ao recurso de ofício. Então, eu conheci, dei provimento ao recurso ordinário, conheci e neguei o provimento ao recurso de ofício, cancelando o auto lavrado em razão, no meu sentido, da insubsistência da acusação fiscal nele contida. Resumindo bem, foi esse meu voto, presidente.
Agradeço, doutor Eduardo, vou passar meu voto. No tocante ao recurso de ofício, acompanho integralmente o relator para conhecer e negar o provimento. Quanto ao recurso ordinário, passo a expor meu entendimento. A autuada alega a violação ao artigo 142 do CTN, em face de que a fiscalização tenha desconsiderado que 1. Houve o cancelamento das operações de exportações relativas a diversas notas fiscais de saída, corretoras das mercadorias estabelecendo a recorrente, todos acobertados por emissão de respectivas notas fiscais de entrada. 2. Parcela das operações autuadas tem por objeto mercadorias que foram efetivamente exportadas via courrier. E 3. Existem vultuosos saldos credores e continuados na escrita fiscal, de modo que não há que se falar em qualquer valor devido a título de ICMS. As referidas questões são matéria de mérito, uma vez que demandam a apreciação das provas dos autos e tese jurídica, assim serão apreciadas em conjunto com este. O STJ, na agravo regimental do agravo do recurso especial 101.586, relator, ministro João Otávio Noronha, expôs. As preliminares de contestação que se confundem com o mérito da demanda devem ser por eles examinadas. Aí, nesse sentido, o STJ, no RHC 146474, relator ministro Olindo Menezes, expôs. Ademais, resta esclarecido que essa preliminar se confunde com o mérito, por se tratar de tema ligado ao conjunto probatório, deverá o assunto ser apreciado no momento próprio. Relativamente ao alegado cancelamento das operações de exportação e do retorno das mercadorias ao estabelecimento remetente, ela reconhece que a entrada das mercadorias não se deu no prazo de 180 dias e nem foram exportadas. Transcrevo aqui trecho de recurso ordinário nesse sentido. Alega recorrente que por problemas de emissão de notas fiscais de devoluções que foram emitidas 5 do 4 de 2022 e 4 e 3 do 5 de 2022. Assim, é fato incontroverso que não houve exportação de mercadorias e nem emissão de notas fiscais de devolução no prazo de 180 dias da data de saída delas, 16 de 4 de 2021. Nessa situação, o artigo 445 do regulamento determina o recolhimento do imposto, que eu transcrevi aqui no meu voto. A própria resposta à consulta 29573 de 2004, indicada pela autuada, é expressa nesse sentido. Ressalve-se que, para não exigir recolhimento do imposto devido pela saída, o retorno de mercadoria não exportada ao estabelecimento remetente deve ser realizado no prazo de 180 dias, contados da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento, conforme a prefeitura referido aos artigos 445, inciso 1, a linha A, e parágrafo 3º, item 1 do regulamento. Assim, a agência fiscal está alicerçada em norma válida vigente eficaz, que não excepciona da agência fiscal ao ocorrer das circunstâncias fáticas relatadas pela autuada. No caso dos autos, não se trata de devolução de mercadorias cuja saída for tributada, aplicada pela norma geral, mas sim com a excepcionalidade que está abrogada pela imunidade constitucional, que depende da efetiva exportação de mercadorias, o que não ocorreu no prazo estabelecido pela legislação, como exposto. Assim, o artigo 445 do regulamento é norma específica para a hipótese interna. O julgador administrativo não detém competência para legislar, criando exceção à norma posta de acordo com a situação concreta não prevista nela, no caso dos convênios ICMS 83 de 2006 e convênio ICMS 84 de 2009, que fundamentam o artigo 445 do regulamento. As decisões judiciais indicadas pela autuada não tratam da mesma situação fática de pendentes autos, uma vez que versam sobre a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título comodato, e simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do contribuinte. E a esse respeito, houve a modulação dos efeitos ADC 49 pela STF, de modo que, mesmo sentença aplicável nos pendentes autos, não alcançaria, uma vez que as operações são anteriores a 2024, e a lavatura ocorreu em 7 de 8 de 2024, inaugurando o processo administrativo em 13 de 9 de 2024, com a apresentação da defesa, ou seja, não existia processo administrativo e o judicial pendente em 29 de 4 de 2021. Nesse sentido, a esse respeito, a Câmara Superior, no processo da ET5, 50.12.191, 2023, decidiu na relatoria do Dr. Cacilda Peixoto, que transcrevi aqui no meu voto. Assim, a tese defendível não prospera nos pendentes autos. Pelo exposto, correta agência fiscal, não havendo qualquer violação ao artigo 152 do CTN. Relativamente à alegação de efetivação de exportação de mercadorias constantes das notas fiscais 16281, 381278, 382285 e 381749, por meio de carga courier, analisando os documentos dos autos, entende que em relação à nota fiscal 16281 não houve a comprovação de efeito de exportação, uma vez que o comprovante de exportação remessa expressa e a etiqueta não contém a descrição dos produtos da nota fiscal 16281, não bastando que indique o mesmo peso da mercadoria, pois pode se referir a qualquer outra que não o da referida nota fiscal. Quanto às notas fiscais 381278,
22,85, as mesmas mercadorias, quantidades e mesmos destinatários são descritos nas DREs, folhas 3,88 e 3,45, com data de liberação do voo próxima da data de emissão de finanças fiscais, 2 e 1 dia após, respectivamente, assim, entendo ser insubsistente a dívida fiscal correspondente. Em relação à nota fiscal 38.1749, o comercial invoice não é suficiente para atestar se a mercadoria no território nacional, uma vez que trata-se apenas de documento de faturamento. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 31.25.3/2025. Diz o seguinte: para que se fique configurar uma exportação destinatária FIIs, a mercadoria deve estar situada fora do território nacional, isso é, a mercadoria deve ser efetivamente enviada para o exterior. Deste modo, considera-se interno e interestadual a operação que efetiva o fluxo FIIs ou mercadorias ocorre no território nacional, ainda que o correspondente faturamento seja efetuado para o exterior. Assim, não comprovada ser mercadoria do território nacional, correta a exigência fiscal, não havendo qualquer violação ao artigo 142 do CTN. Presposto, afasta apenas exigências fiscais relativas às notas fiscais 38.12.78 e 38.22.85. A eventual exigência do credor não é impeditiva para a exigência dos pendentes autos, como exposto pela Câmara Superior, no processo DT 16.00151 de 92, voto vencedor do Dr. Fernando Moraes Saberri, transcrito aqui no meu voto. A Câmara Superior desse TIT rechaçou no processo DT 6.40.92, 4622, voto vencedor do Dr. Alberto Podcaec, a possibilidade de recompensação do saldo do imposto, ou seja, a consideração de crédito por meio de autoinflação. Ainda, o recolhimento do imposto deveria ser realizado por meio de regulamentos especiais, conforme determina o artigo 445 do regulamento, não por conta gráfica, ou seja, independentemente da eventual existência do credor, pois não se trata de débito a ser lançado, assim abatido na compensação do imposto. Diversamente delegado, há prejuízo erário quando a norma determina o recolhimento do imposto e o contribuinte não faz, como é no caso dos beneficiados conforme exposto acima. Embora a autuada se refira à portaria CAT 1068, não trazendo o documento, a fim de que esse julgador possa atestá-lo, pelo quanto colocado por ela, trata das instruções CAT 1068. No entanto, tal norma é anterior à própria Lei 6374, que institui o ICMS. Ainda a matéria contida nas instruções CAT 1068 foi tratada pela portaria CAT 115 de 2014, que foi revogada pela portaria SRE 52 de 2023. Ou seja, as referidas instruções CAT 1068 já se encontravam revogadas no momento da lavatura da inflação. Ademais, como exposto acima, houve falta de pagamento de imposto, fator impeditivo objetivo, para que a autoinflação pudesse deixar de ser lavada, conforme previa as instruções CAT 1068, como o texto trazido pela autuada, folhas 1451. Destaque número por pretensão recorrente. Pelo exposto, pedindo licença do relator para divergir com seu entendimento, com isso, dou parcial provimento do curso ordinário para excluir agências relativas às notas fiscais 38.12.78 e 38.22.85, mantendo mais integralmente as demais agências fiscais que não são objeto de recurso de ofício. É assim que eu voto. O doutor Eduardo já confirmou o seu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido, e o recurso ordinário de Philips Medical System Limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço, presidente doutor Renato, um bom dia. Muito obrigado, senhores. Bom dia e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Passar para o processo JI Car Autopeças e Serviço Limitado, recurso de ofício, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Tá, só um segundo eu vou editar.
Bem, como sempre, né, eu trago o relatório no meu voto, depois eu transcrevo a acusação fiscal e aí eu sintetizo, né? Então, a acusação fiscal diz respeito, portanto, a falta de pagamento do ICMS apurado por meio de levantamento fiscal relativo a operações de vendas de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. De acordo com o trabalho fiscal, fora constatada a inexistência de notas fiscais de saída de mercadorias suficientes para justificar as entradas documentadas. O autor do feito apurou a realização de vendas sem a necessária emissão de documentos fiscais, a partir dos valores de compras e de vendas declaradas ao fisco, nos termos do artigo 509 do regulamento CMS. Cobra relevo data vênia o caráter genérico, aí já eu dizendo, dissociado, portanto, do caso concreto, do parecer em recurso de ofício. Ao invés de adentrar nas celeumas levantadas no processo e que dizem respeito às alegadas ausências por parte do levantamento fiscal quanto à indicação das NCM das mercadorias comercializadas e, da mesma forma, no que concerne ao significativo volume de notas carreadas ao processo, informadoras do recolhimento do ICMS por antecipação pelo substituto tributário, a representação fiscal quedou silente, optando pela simples menção a específicos dispositivos legais da legislação paulista, Lei 63, aqui eu errei o número, mas tudo bem, é 6374, de 2009, e Decreto 45.420 de 2000, que versam acerca do levantamento fiscal do contribuinte no imposto estadual. Isso porque a peça fazendária se limita a fundamentar alegada infringência ao artigo 58, parágrafo único, que trata da exigência de lançamento do CMS nos livros de documentos fiscais exclusivamente pelo contribuinte, e a infringência ao 125.1, que versa sobre a necessidade de emissão de nota antes da saída da mercadoria do estabelecimento particular, ambos do regulamento do CMS, com a singela observação de que as saídas de mercadorias sem a devida documentação fiscal, as acompanhando, decorreu, abre aspas, de análise e totalização dos livros de sua elaboração e da realização de levantamento, fecha aspas. Aí eu menciono que essa manifestação consta do parágrafo 9º, o parágrafo 9 do parecer da representação fiscal. Mais adiante, e novamente, sem adentrar no exame do conjunto probatório do caso em espécie, o parecer em recurso de ofício aduz, genericamente, 1. O fundamento do procedimento de levantamento fiscal no artigo 74 da Lei 6374, com correspondência no 509 do regulamento. Isso consta do parágrafo 15 do parecer. 2. A natureza do levantamento fiscal, consistente na técnica de fiscalização nos termos dos artigos 74 e 74A da Lei do CMS, 509 e 509 do regulamento. Abre aspas, com o propósito de verificar a consistência dos lançamentos e apurar as discrepâncias / diferenças, fecha aspas, para apuração do movimento real tributário. Essa observação consta do parágrafo 19 do parecer. E 3, a consideração das diferenças encontradas como decorrentes de operações tributadas, conforme o artigo 74, parágrafo 3º da Lei Paulista, e o 509 também, parágrafo 3º do regulamento. Essa observação consta do parágrafo 20 do parecer. Curiosamente, conquanto o parecer em recurso de ofício afirme, abre aspas, que cabe ao contribuinte ilidir o levantamento com provas de que as diferenças não podem ser atribuídas a operações tributadas, fecha aspas, e essa observação figura no parágrafo 20 do parecer, ignora, né, o parecer ignora o teor de documentação acostado ao processo e, além disso, as fundamentações trazidas pela recorrida, nulidade e cancelamento do auto, e pela decisão singular, ambas com base no conjunto probatório, para a nulidade do auto com cancelamento da acusação fiscal. Distanciada da realidade fático-jurídica do presente auto, o parecer em recurso de ofício exterioriza que, abre aspas, uma vez que os documentos apresentados não são aptos a cobertar as operações, a infração resta comprovada, fecha aspas. Isso consta do parágrafo 21 do parecer. E eu reproduzo para dizer
que, embora o parecer ele diga que os documentos não são aptos para acobertar as operações, ele não os examina. Ocorre que o agente fiscal de rendas competente não examinou como deveria a particularidade do caso vertente e que evidencia a existência de volumosas saídas de mercadorias alcançadas pela substituição tributária. Em outros termos, silenciou acerca da incidência do recolhimento do imposto estadual na operação mercantil pelo substituto, fornecedor de mercadorias à hora recorrida, essa substituída. Anote-se que, referida a circunstância, sujeição ao regime especial de substituição tributária na aquisição de significativa maioria de mercadorias pela recorrida, é descrita nas notas fiscais de entrada no estabelecimento da recorrida e, pela logicidade de servirem de pretenso fundamento para a autuação fiscal, não apresentam o conteúdo questionado pelo trabalho fiscal e tampouco pela representação fiscal no parecer em recurso de ofício. Per consciente constatação da decisão recorrida no mesmo sentido, igualmente deixou de ser enfrentada, rebatida no parecer em recurso de ofício, abrindo mão do exercício ao contraditório e ampla defesa que lhe fora oportunizado. Aqui nesse parágrafo, quando eu falo da constatação da decisão recorrida, é a de que é relacionado ao recolhimento de semestre e operações próprias da recorrida em 92,54% das operações mercantis abarcadas pelo auto, né, e que foram recolhidas pelo substituto tributário. Não há como presumir que a alegada diferença apurada por meio de levantamento fiscal decorra de operação tributada, nos termos do parágrafo 3º do 519 do regulamento, e, como consequência, se relacione à omissão de receita de movimento tributável. Se extrai do exame por amostragem da significativa maioria das notas de entrada no estabelecimento da recorrida, folhas 2444 a 2489, campo informações complementares, e a informação é do recolhimento de semestre por antecipação nos moldes do 313-O do regulamento do CMS. O conjunto probatório é decisivo para o deslinde da controvérsia e, nesse sentido, depende das folhas 2564 a 3163 a sujeição das mercadorias, no caso autopeças, comercializadas pela recorrida ao regime de ST, com recolhimento sob responsabilidade do substituto. A mesma situação, sujeição ST, fora demonstrada como exemplo em específicas DANFs, aí eu trago os números de folhas, inventários de estoque, também trago os números de folhas, e que nesse caso específico evidenciam que os NCM dos produtos comercializados estavam sujeitos a ST, e planilha esclarecedora elaborada pela recorrida também trago números de folhas. A recorrente ignora a verdade material à medida que omite juízo de valor sobre a referida e relevante documentação fiscal. A não observação da imperiosa, e aí eu coloco em itálico, determinação da matéria tributável pelo trabalho fiscal, como exige o 142 do CTN, para o devido lançamento de ofício, infringe o dispositivo legal e desautoriza a presente autuação fiscal. A conclusão transcorre da desconsideração pelo autor do feito dos valores devidos pelo substituto tributário, reitere-se, fornecedor de mercadorias, à recorrida, e que se presumem recolhidos tendo em vista as consideradas válidas notas fiscais de entrada, porque, como eu disse anteriormente no meu voto, fundamentaram essas notas de entrada a autuação fiscal. Arguta a seguinte ponderação do juízo monocrático. Eu vou reproduzir porque é só um parágrafo, é o item 20. No presente caso, caberia a exigência do imposto somente para aquelas mercadorias que não tiveram seu imposto recolhido por substituição. Porém, como o trabalho elaborado pelo fisco reuniu todas as operações em um único levantamento, sem discriminar quais estariam sujeitas a ST, não é possível identificar quais operações devem ser mantidas. Logo, não se sustenta a presente exigência fiscal. Fecha aspas. Realmente, ao deixar de distinguir operações mercantis sujeitas e não sujeitas à substituição tributária em levantamento fiscal para, na sequência, eventualmente cobrar imposto exclusivamente destas últimas, ou seja, as não sujeitas a ST, o agente fiscal de rendas competente não conferiu a certeza e a segurança requeridas do crédito tributário constituído. Nesse cenário,
Também verifica o obstáculo diante da justificada incompreensão da natureza e do alcance da acusação fiscal, da infração, por parte do contribuinte autuado, ao pleno exercício ao contraditório e ampla defesa na seara administrativa. Neste ponto, bem observa a recorrida que a forma como se deram o levantamento fiscal e a autuação, abre aspas, obsta o direito de defesa para verificar se tais produtos efetivamente eram tributados ou não, em especial pela diferença não estar nas entradas, mas nas saídas, sendo possível ao fisco identificar eventuais diferenças e quais seriam tais diferenças. Fecha aspas. Em outros termos, não constato a demonstração, mediante a apresentação de elementos probatórios, dos produtos abarcados pelo levantamento fiscal, relacionados ou não a operações tributadas, bem como as saídas alcançadas ou não pela ST. Diferente do que o lançamento de ofício revela, ou procura revelar, correta seria a lavratura de auto, cobrando ICMS, operações próprias da recorrida relacionado, de forma clara e precisa, apenas as operações de saída não sujeitas à ST. A acusação fiscal distinta, desta vez adstrita, tão somente às saídas alcançadas pela ST, imposto estadual já recolhido pelo substituto, deveria culminar, na verdade, na imputação de penalidade legal descrita no 85, inciso 11, da Lei Paulista do ICMS, porquanto diz respeito à diferença apurada por meio de levantamento fiscal relativo à operação, e aí eu destaco em itálico, não sujeita ao pagamento do imposto. Isso porque, como salientado, envolve ICMS recolhido pelo substituto em etapa anterior do ciclo mercantil, multa equivalente a 15% do valor da operação, em contraposição à penalidade mais gravosa aplicada pelo autor do feito. Nesse panorama, portanto, não se cogita de acusação de falta de pagamento do imposto estadual. O julgado da Sexta Câmara Julgadora, o julgado, ficou aqui meio redundante, mas tudo bem. O julgado da Sexta Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, e aí é um julgamento que foi trazido aqui ao processo pela recorrida, contribui para afirmar meu posicionamento, não que seja decisivo, né, mas corrobora, na controvérsia, porque, similarmente, depara sobre contexto envolvendo 1. Diferenças apontadas na saída de mercadorias. 2. Ausência de controvérsia quanto à documentação relativa às anteriores entradas no estabelecimento do contribuinte autuado. E 3. Sujeição das mercadorias ao regime de ST, fato relevante, mas ignorado na autuação fiscal. Não por acaso, naquela oportunidade, aludida à Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, houve por bem consignar o desacerto da acusação fiscal de falta de pagamento de ICMS, uma vez que adequada seria a imputação de descumprimento de deveres instrumentais de índole tributária. Para melhor compreensão, reproduzo a parte do decisum relevante para o caso concreto. Aqui, então, eu transcrevo, se precisar eu leio, os itens, né, os parágrafos 25 e 26 da referida decisão. E cujo final, né, final do item 26, ele diz, logo, não há que se falar em infração de falta de pagamento, mas sim de não atendimento à obrigação acessória na documentação e escrituração das saídas. Digo eu, o teor do presente voto é suficiente para reconhecer, diante da falta de elementos aptos à determinação segura da natureza e da extensão da infração praticada pela recorrida, a nulidade do auto lavrado. Não se trata, destarte, de meras incorreções ou omissões do trabalho fiscal e que poderiam ser corrigidas nos links do artigo 75 da Lei Paulista. Aqui também eu acabei colocando a lei do processo, mas tudo bem. Tendo em vista o teor do presente voto e que, com base em argumento autônomo da recorrida, é suficiente para a convicção deste julgador quanto ao desacerto da vênia do trabalho fiscal, em consonância com o julgado de primeira instância, conheço e nego provimento ao recurso de ofício. Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão monocrática que eu vi por bem reconhecer a nulidade do auto lavrado. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Doutor Tabir? Eu pedi uma preferência, simplesmente, doutor Eduardo, que divergindo um pouquinho com relação a esse auto e com a possibilidade de um acerto dele, né? Então, para uma conversão em diligência, né?
Então, eu vou ler rapidamente, é bem curto. Pedimos vênia à primeira Câmara dos Jogadores, especial ao senhor relator, Eduardo Soares de Mello, para estar na posição da representação fiscal acerca do voto em matéria de discussão. Como bem exposto em seu voto, o ilustre relator vota por não dar provimento ao recurso de ofício, ao entender que não haveria liquidez e certeza ao crédito constituído, uma vez que grande maioria das operações de entrada da autuada foram sob o regime de substituição tributária, que inviabilizaria eventual exigência do imposto, visto que já foram recolhidos antecipadamente. Assim, não haveria falta de pagamento apurada por levantamento fiscal. Como já apontado na decisão de primeiro grau e bem apontado no voto, resta incontroverso que parte significativa das entradas o foram de mercadorias cujo ICMS foi retido antecipadamente, 92,54% das operações. Veja-se parte da decisão, e aí eu transcrevo a decisão de primeiro grau, e aí volto. Diferentemente da conclusão de cerceamento de defesa, esta representação fiscal entende que há nos autos elementos suficientes para que seja liquidado o crédito em questão, desde que seja efetuada a diligência ao senhor FRE autuante. Isto porque, efetuando-se novo demonstrativo 1, em que sejam desconsideradas as operações sujeitas à AST, tanto na entrada quanto na saída, chegar-se ao valor apurado da diferença por levantamento fiscal. Nesse caso, valendo-se de todas as operações não sujeitas à ST, utilizando-se o IVA médio do setor, que é a coluna B do demonstrativo, e descontando o valor das saídas tão pouco sujeitas à ST, seria apurado o valor eventualmente devido. Assim, com a devida vênia, rega-se pela conversão do presente processo de diligência para que o senhor FRE autuante ou quem lhe faça as vezes proceda ao recálculo do demonstrativo 1, excluindo as operações ou mercadorias, porque numa nota fiscal pode ter operações e mercadorias sujeitas ou não à ST, na entrada e saída para que apure o valor devido. Então, esse é o parecer que submete aqui a Câmara. Doutor Eduardo? Eu respeito o posicionamento do doutor Tabir e, claro, não dá para negar que ele está buscando a verdade material, né? Isso não se questiona. Mas, de forma resumida, porque o que eu vou falar, inclusive, já está no meu voto, eu acho que aí houve um erro de acusação fiscal. Eu entendo que no único item infracional, não poderia haver essa ausência, vamos chamar assim, da separação do joio e do trigo, né? Eu acho que o relato da infração deveria ser mais claro e não deveria ser oportunizado nesse momento processual para ter esse esclarecimento, mas entendo perfeitamente o raciocínio do Dr. Tabir. Muito bem, o processo está em discussão. Da minha opinião, doutor, meu entendimento, doutor Tabir, eu entendo a diligência, mas eu estou achando que é um pouco excessivo, né? Não, Porque, porque demandaria, se fosse o caso, na verdade, retornar até a primeira instância. Uhum. Eu teria que voltar a ter um novo julgamento pela instância se instância. fizesse a separação. Entendido. Uhum. Então, eu estou achando que essa diligência assim, já não é mais de esclarecimento de matéria de fato. Uhum. Mas eu estou, de certa forma, até mudando o próprio lançamento originalmente feito. Uhum. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciado a votação, o recurso de Josefácio no processo de JI Car Autopeça Serviço Limitada foi conhecido e não provido. Com isso, encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 1º de julho de 2025. Agradecimento de todos, e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação.